Olá, queridos, novamente Cris Moreira aqui com vocês, hoje trazendo a continuidade, né, do que nós prometemos. Nós hoje vamos continuar tratando de um assunto muito delicado, mas infelizmente muito corriqueiro para a nossa sociedade, que é a violência doméstica, sendo que hoje na sua expressão patrimonial. Muitas vezes nós pensamos assim, nos indagamos, né? Como é que um ser poderia fazer mal ao outro, patrimonialmente falando? E antes de ler a lei, a gente podia assim, já começar a fazer um exercício de imaginar. Vamos imaginar interferindo, né, digamos assim, na autodeterminação do outro em relação aos seus recursos financeiros ou os recursos que eventualmente esse outro dependa, né, do algoz, né? Vamos imaginar que trata-se de uma relação, de um casal, em que o homem proíbe a mulher de trabalhar, ou seja, ele diz que ela não precisa trabalhar porque ele é autossuficiente nesse sentido e que ela, né, vai depender dele e ele não vai faltar com ela. E ele começa, digamos assim, a usar, né, como moeda de barganha, justamente essa dependência para começar a fazer exigências muitas vezes incabíveis, descabíveis, e aí gerar não só a violência patrimonial, como a violência psicológica. Entendem como as coisas podem acontecer de maneira entremeada? Isso pode também, é claro, acontecer de forma inversa, né, gente? Sendo da mulher para o homem, mas o mais comum dos casos é essa situação que eu acabei de narrar para vocês. A gente vai trazer aqui o que o legislador entende como violência patrimonial para dar uma esclarecida. Mas notem, como eu disse ontem, né, tratando das espécies, né, dos tipos criminais que o legislador trata na Lei 11.340, isso não impede que outras situações aconteçam e que também, de alguma maneira, sejam percebidas como uma violência, né, patrimonial, física, psicológica, moral ou sexual contra a mulher, tá? Claro que há um rol que deve ser, né, servir de orientação, mas existem outras possibilidades que a gente às vezes nem é capaz de imaginar. E nem por isso vão deixar de ser tuteladas pelo Estado, né? Ou seja, a mulher ou o ser que venha a sofrer deverá, de qualquer maneira, ter a tutela estatal a seu favor, que é a proteção. Eu vou ler agora, então, esse artigo que é o 7º, e o inciso é o 4º, que diz assim: a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados à satisfação, né, das suas necessidades. Vamos imaginar que a mulher decida viajar e ela tem o seu passaporte rasgado, ou mesmo escondido, ou mesmo retido, ou mesmo, enfim. Notem como a liberdade de autodeterminação, nesse sentido de ir e vir, não é? Mas o legislador fala de outras condutas, ele diz assim: subtração, assim, retirar do seu domínio, né, do domínio da mulher, valores que ela eventualmente estivesse contabilizando para dar conta do seu orçamento pessoal ou mesmo, né, da família. E aí, gente, cabe uma colocação agora que eu acho que é muito importante, que é a seguinte: o Estado, ele, por mais que queira proteger o cidadão, ele não tem e não deve ter, eu acho que isso é justo, tanta ingerência sobre a vida privada das pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que você vive na sua casa, o que você decide em família, como vão, digamos assim, será, né, um emprego dos recursos econômicos advindos do trabalho, advindos de herança, advindo de ganhos, né, de quaisquer fontes, né? O Estado não tem ele não tem esse direito de, digamos assim, de interferir. Vamos imaginar, além daqueles, né, daquelas interferências que nós já conhecemos, né, que nós devemos pagar aqueles tributos, incidentes sobre quase tudo que nós somos e temos, imposto de renda, IPVA, IPTU,
não é? Enfim, daí por aí vai. Mas com relação à decisão do casal, da família, de como fazer, empregar, né, o recurso X ou o recurso Y, isso não. Mas nesse caso específico, o legislador entra como, né, uma voz do próprio Estado para dizer assim, olha, nesse caso nós temos que interferir quando alguma dessas condutas acontece. Por quê? Porque aí já se configura um abuso de direito sobre o outro, né? Nesse caso, sobre a forma penal, criminal, porque prevalece, né, dessa relação de intimidade, dessa relação doméstica, e aí subtrai do outro o seu direito de melhor utilizar os seus recursos, né, os seus documentos, e o legislador, inclusive, fala em instrumentos de trabalho. Vamos imaginar que uma situação de um homem extremamente ciumento, que entenda que a mulher como profissional, vamos imaginar que ela seja uma profissional liberal, ela seja uma esteticista, ela seja uma manicure, ela seja até uma advogada, não importa. Ele chegue no ambiente de trabalho dessa mulher e né, claro, normalmente isso acontece, né, às escuras, né, no anonimato, e acaba com o ambiente dela, joga tudo fora, enfim, ou mesmo, né, gera humilhação nesse ambiente de trabalho, subtraindo dela a eventual clientela que assiste isso tudo. Então, notem, quando a gente fala nessa questão da violência patrimonial, ela também está muito interligada à geração de uma violência psicológica. Eu espero que eu esteja sendo clara para tentar assim, passar um conceito que no primeiro momento é estanque, né, mas que normalmente gera um outro, né, que ou seja, é o patrimônio atingindo a psicologia, né, atingimento do patrimônio atingindo também a psicologia e vice-versa. Mas voltando, né, aí ele continua dizendo, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, ou seja, vamos imaginar um ser, seja homem, seja mulher, até hoje, né, atualmente como as crianças, sem qualquer documento. Gente, isso afeta diretamente a cidadania. O cidadão, a cidadã, ele se apresenta através dos seus documentos. Então, se alguém, né, subtrai os meus documentos de propósito, some com eles e diz assim para mim, alguém no caso, né, de uma relação íntima, e qual seria a causa disso? Qual seria a razão disso? Me subtrair, né, a minha possibilidade de expressão cidadã. Então, se isso é subtraído de mim, meu Deus, de alguma maneira a minha identidade pessoal como ser humano, a minha dignidade humana estará sendo atingida. Vejam a gravidade disso. Vejam a gravidade disso. Como é que eu vou, por exemplo, movimentar uma conta bancária se eu precisar ir ao banco sem a minha documentação de identidade? Como é que eu vou viajar sem apresentar, né, a minha documentação pertinente? Então, isso é muito sério e acaba tendo, assim, repercussões muito mais, digamos assim, além daquilo que a gente possa imaginar no primeiro momento. Não se trata só de de um sumiço de um documento da sua esfera de ação. As consequências que advirão desse sumiço, né? dessa subtração, né? dessa destruição, ou o que quer que seja, né? Que se equivalha, é que vai efetivamente causar essa violência patrimonial. E eu vou ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Documentos pessoais, bens, valores ou direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados à satisfação das suas necessidades. Isso parece bem simples. Mas quando ele fala assim, gente, bens, eu tenho um caso, que eu não vou citar nomes aqui, de uma situação muito clara de violência patrimonial, que uma amiga quis se separar, exercendo o direito dela de autodeterminação. O homem não quis aceitar e simplesmente no dia seguinte o que ele fez? Claro, às escondidas foi lá, pegou o carro dela e simplesmente levou embora. O carro dela era o ir e vir dela. Era o ir e vir dela. Mas o que aconteceu? Como no ambiente de intimidade familiar, de confiança recíproca, o carro havia sido comprado no nome dele, embora ela tivesse pago todas as prestações. Aí o que ele fez? Como estava no nome dele, ele não só levou o carro e depois vendeu e ficou com os valores pertinentes. Gente, isso é muito afrontoso. Isso é afrontoso demais. É como se o outro dissesse, eu não aceito a separação e eu vou fazer alguma coisa para te machucar, para te magoar, para poder você perceber que a minha forma de insurgência com relação ao desenlace é
te atingindo de uma maneira bem direta no seu ir e vir. E o detalhe, gente, tinha uma criança nesse meio, isso é que é o mais triste, que é era, né, e é a própria filha do casal, que acabou também tendo a sua liberdade de ir e vir da escola, né, todos os dias, né, de ser levada para as atividades que toda criança pratica. Então, assim, a insanidade, né, desse agressor pode ser tamanha, de modo que ele nem pare para analisar, refletir de maneira sã, não é? O quanto ele pode atingir não só essa mulher, mas também o entorno dela, né? No caso, os filhos. E normalmente é assim que acontece. E o legislador ainda continua dizendo, gente, ó, documentos pessoais, bem como valores, né? Bens, valores e direitos. Isso tudo dentro de uma visão patrimonial. Não seriam valores, assim, éticos, morais, né? Valores mesmo, economicamente considerados. E direitos ou recursos econômicos. Direitos de ação. Vamos imaginar que essa mulher fosse uma acionista, enfim, ela fosse coagida a vender suas ações, vamos imaginar, tá? Na Bolsa de Valores, né? Para que esse homem pudesse obter os frutos dessa venda, ainda que não fosse numa época saudável economicamente falando, ou seja, as ações estavam em baixa, ele a fez vender porque ele queria gerar um prejuízo para essa mulher. Então, gente, são muitas as possibilidades, mas eu vou parar por aqui, porque eu entendo que eu já passei essa visão, no sentido assim, de que quando a gente fala em violência, muitas vezes a gente pensa só que é aquela violência física, mesmo a psicológica, agora nós já sabemos, mas existem outras formas de você violentar uma pessoa, sabe? De você subjugar um ser, de você, digamos, usar uma moeda de barganha baixa, de baixo nível, com uma baixa estrutura moral, né, ética. E aí, nesse sentido, o legislador está atento e trouxe essa previsão bem clara, bem assim, discriminada para nós. Usarmos, né, a favor de todas aquelas, né, que de alguma forma tenham se sujeitado a essa situação. Então, repito o recado final. Se você ou alguém que você conheça está nessa situação, ligue 180. Não foi atendida, liga de novo, ou vá à delegacia diretamente, essas DEANs, ou então vá à defensoria, enfim, procure ajuda. Não se acostume ou se, digamos assim, se acovarde diante de uma situação que é tão gravosa, a sua autodeterminação humana, a sua dignidade humana, tá? Estamos juntas, eu como mulher, né, eu como cidadã, como profissional, como mãe, como avó, né, como advogada, eu não poderia me furtar de compartilhar com vocês, né, essa situação. Então, você homem, eventualmente também que sofre essa situação, você também pode buscar ajuda, mas como? Não através da Lei Maria da Penha, mas de alguma maneira se configurar um estelionato, se configurar uma situação de extorsão, se configurar uma situação mesmo de furto, né, ou roubo, você tem a lei penal para te socorrer, certo? E os demais segmentos sociais, conforme eu falei, né, tem os estatutos próprios, estatuto da criança, do adolescente, do idoso, tá? E eventualmente a própria Lei Maria da Penha vai abarcar esses outros, né, segmentos etários, se essas relações forem relações domésticas, tá? Essas situações acontecerem no âmbito doméstico. Então é isso, foi um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês e espero que esse vídeo possa ajudar, gente. Essa é a nossa intenção. Muito obrigada. Se não, por fim, né? Deem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. Pela relevância do tema, por tudo que a gente tenta passar aqui, para que o YouTube também entenda que o que a gente está fazendo é válido. Obrigada, queridas.